Pessoal, esse é mais um Primecast e hoje nós estamos aqui com convidados incríveis. São caras que eu admiro demais e que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho. Bom, ao meu lado aqui minha amiga Emily Oliveira, Nara, Emily Oliveira, o nomezinho. De árabe não tem nada, né? Não tem nada. Nascida em Pinhalão. Isso aí é coisa do meu avô, que colocou o nome na minha mãe, me repassou e eu só descobri no pré, mas tá tudo bem. Bom, mas enfim, minha amiga Nara, que é idealizadora do projeto e está aqui conduzindo muito bem o nosso Primecast, que está tomando um corpo muito bacana e muito feliz por receber esses caras que têm um nome no mercado muito respeitado, Optima Síndicos, compostos aqui pelo meu amigo Luiz Fernando e Maurício Lopes, né? Trabalham aí em parcerias. Começou essa história, né? Carreira solo, poderia dizer assim, desbravando aí, tirando o mato, né, Luiz? E hoje em dia aí tem o grande Maurício junto, né, nesse desafio e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, é incrível. Sejam bem-vindos ao Primecast, tá? Muito feliz de ter vocês aqui conosco, viu? Muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Agradeço também, vocês dois conheço aí já há longa data, o Luiz, né? Já fui síndica profissional, trabalhei aí mais de 7 anos na área. Conheço o Luiz de administrador, um cara assim sensacional, sempre fantástico, né? Realmente referência no mercado, conheço há muito tempo. Maurício, a gente já trabalhou junto, já trabalhei com a esposa, conheço a família, a vozinha maravilhosa. Vou mandar um abraço pra família, né? Essa família. Eu dou benção pra ela. Essa família é maravilhosa. Você sabe disso. É verdade. Eu adoro a vozinha. Enfim. Agradecer a vocês por estarem aqui. E, de novo, vamos puxar aí assuntos. A gente vai trazer coisas que agregam demais, abrir o baú, falar um pouco sobre época de administrador, o que agregou para você hoje como síndico. O Maurício veio aí do mercado de São Paulo, conhece muita coisa, uma visão diferente para o mercado de Curitiba. Saber o que agregou, o que vocês conseguiram trazer da época de trabalhar em São Paulo, da administradora, e a gente sabe que tem muito para agregar. Então, agradecer a vocês por estarem aqui e sejam bem-vindos. Na verdade, para nós é um prazer, né? E nós que devemos essa gratidão a vocês. Imagina. Vocês, enquanto Prime, né, são uma referência. A gente sabe disso, a gente está no mercado. Esse mercado não é de agora, que a gente vem trilhando. Como você falou, Emily, de tempo que eu venho no mercado em Curitiba, né? E o Maurício, para mim, é, sem dúvida, a melhor aquisição que eu fiz dentro da empresa. Hoje, eu sou o CEO, ele gosta de me chamar de CEO, não gosto muito desse rótulo, mas o Maurício, ele sem dúvida, hoje, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. E não somente pelo trabalho, pela pessoa que ele é. Legal. O cara nós, na função, né? Sim, na função de síndico, você tem que ter primeiramente uma resiliência enorme, porque é uma coisa muito dinâmica, ela é exigente, o tempo todo você tem que estar correndo, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, naquele instante. As demandas são pesadas e intensas e muito numerosas, e a gente vence isso todos os dias, né? Desafio, né, Luiz? Um desafio diário, né, meu amigo? O tempo todo. 24 Os horas por dia. 365 dias do ano, né? Não tem descanso, não tem folga. Assembleias que são extremamente pesadas. Para vocês, viu? Porque realmente é uma área que exige muita dedicação, viu? Parabéns. Eu acho que o nosso diferencial iniciou, um dos diferenciais de início que nós temos é a transição nossa, né? Essa nossa passagem, melhor dizendo, em administradora. E eu tive a oportunidade de trabalhar em administradora, muitos anos, e em paralelo fazendo a função de síndico. Isso para mim trouxe uma experiência muito grande, porque daí você está nos dois ambientes. Você esteve do lado de lá do balcão e do lado de cá do balcão. Nos dois lados. Eu estava como fornecedor e também como cliente. Assim como eu hoje, que fui síndica e hoje cliente e hoje sou fornecedora. A fornecedora, exato. Então, para nós foi o inverso, né? Nós éramos fornecedores, hoje são clientes. Uma visão diferente. Sim. É o teu caso, por exemplo, quando você vai atender, por exemplo, um cliente específico, um condomínio, você sabe as dores. Eu sei da dor, exato. A gente também entende as dores e no nosso caso em particular, como os dois vieram ali oriundos de administradora. Você também, né? Eu também Maurício, trabalhei muitos anos. Aliás, a minha
minha formação de condomínio começou em administradora. Que né? legal. Numa época em que a gente estava comentando que não existia curso de formação, né? Não tinha nada, era autodidatismo puro. Né? A gente foi formado no ferro e no fogo, fazendo e aprendendo. Né? Jogou na piscina, nada. Já o próprio fato de você estar ali já era encarado como um concorrente dentro da própria empresa. Então, quem tinha o conhecimento não transmitia, achava aquilo um absurdo e não queria passar nada para ninguém. Então, você tinha que conquistar esse espaço, era difícil, né? E a gente aprendeu, acho que da melhor forma possível, que é pela dor. Tem amor e dor, né? A dor é inesquecível, você nunca mais vai deixar de fazer. E isso fez com que a gente trouxesse toda essa bagagem para a realidade do dia a dia de síndico, que era uma coisa que quando a gente começou a conversar sobre isso, falando em 2011, né? Em São Paulo também, sim. era uma coisa que estava engatinhando, né? Então, é um processo diferente que hoje está muito melhor, mais gente, mais muito mais assunto. profissionalizado, Concordo, eu acho que está bem melhor para todos. Ainda precisa de um fortalecimento do mercado em si, um pouco mais de união. Né? A gente se enxergar menos como inimigos e mais como colegas de trabalho, né? E fazer com que esse mercado fique cada vez mais forte, porque isso é bom para todo mundo, né? Aumenta o valor de honorário, aumenta a condição, melhora a condição de cobrança do condômino em relação ao serviço, porque muitos ainda não sabem diferenciar síndico de zelador. Entendem que a gente é meio gestor do prédio, tem que fazer tudo. De administradora também? Você já pediu gás, né? Ou confunde a gente com a administradora. O que muda é que a gente, enquanto originários de administração, sabemos o que a gente tem que cobrar da administradora. Sim. Então, a administradora muitas vezes vai se isentando de algumas situações que são obrigação dela. E a gente precisa que isso tudo flua muito bem para efetivamente o nosso trabalho render e o deles também. É muito bacana porque vocês se tornam profissionais. Por exemplo, o cara que vem de administradora, ele conhece muito bem o lado do condômino, porque a administradora recebe muita demanda do condômino, Sim. né? Sim. E aí conhece também o lado do síndico. Então você vai se tornando um profissional mais preparado. Tem o bastidor de tudo, né? Então hoje eu vejo, inclusive eu estava vendo o seu Instagram ontem, ali uns stories que você fez, eu vi todos, que você falava justamente sobre isso, que na época que você começou, lá esse mercado era pouco explorado. Imagina. Hoje a gente vê o mercado de condomínio, ele é um mercado que ele está em alta, Sim. mas ainda tem muito para crescer. Isso. E aí eu vejo vocês como profissionais raiz, poderia dizer assim, né, que são aqueles profissionais que começaram isso lá há 10, 15 anos atrás, né? Você trabalhou muitos anos em administradora aqui de Curitiba também. E o quanto hoje muita gente se espelha em vocês. Então isso também é muito bacana, porque eu ando muito, né? Eu acho que essa é uma das minhas características aí de estar andando em muitos lugares e uma agenda super corrida, mas eu sempre escuto falar muito bem. E isso é muito legal. É importante vocês se darem esse valor, porque vocês hoje são reconhecidos como um grande player do mercado de Curitiba e tudo isso tem um trabalho, uma trajetória. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória da Óptima Síndicos aí, né? Que começou lá atrás com o condomínio 2 e hoje está aí com quantos condomínios? Ah, são bastante. 40 condomínios mais, passou, né? Vamos dizer que é um pouquinho menos de 50. Mais de 40 condomínios. Então, assim, Igor, a função síndico profissional, ela está dentro do Código Civil e o Código Civil é de 64. Imagina. Esse novo é de 2003. Mas veja que vem... muito antigo, né? Vem muito antigo. O que faltou? Faltou um start disso aí. Porque o Código Civil diz que o síndico pode ser pessoa física, jurídica, isso sempre teve lá, jurídica, condômino ou não, né? Com mandato não superior a 2 anos, podendo ser reeleito. É o que diz a letra fria da lei. Então alguém um dia foi lá e, Vamos fazer um negócio disso. Vamos fazer um negócio aí. Fazer isso virar um Então negócio. virou 1, virou 2, virou 3 e a coisa foi crescendo. Uma coisa que a gente procura muito com o Maurício, e a gente conversa bastante sobre isso, é não deixar inchar a carteira. Porque vocês, queiram ou não, vocês também são parte do nosso sucesso. Por quê? O que a gente pede para os nossos fornecedores, que a gente vem triando e peneirando ao longo do tempo, homologando, melhor dizendo, dentro daqueles que a gente indica e coloca nos nossos condomínios, é única e tão somente atenda bem ao meu cliente. E vocês atendem bem ao meu cliente. Quando vocês atendem bem ao meu cliente, isso reverbera fortalece o seu no nosso trabalho, entendeu? E eu comecei assim, olha, eu venho da indústria, né, até pela formação, trabalhei muitos anos na área metal mecânica e já tinha formação em contabilidade.
E como técnico, daí fui para a área da mecânica e também me formei em administração com habilitação em comércio exterior. Então, e eu tive a oportunidade de ir para dentro das montadoras, né? E tive experiências fora do país e aqui dentro. Bagagem, né? Bagagem. Então, fazendo gestão, gerenciando setores, equipes, etc. E fui também gestor documental da ISO 9000. Então, Muito processo, né? a frustração que eu tenho dentro do condomínio é que eu não consegui tirar tudo a cadeia que faz com que aquilo seja uma organização perfeita, ou próximo da perfeição, melhoria contínua, etc., para condomínio. Por Porque quê? o condomínio tem vida, né? É um ser humano, é um ser vivo. Cada É um ser condomínio vivo. tem que a sua hierarquia, característica particular. Não tem receita, né? Não é igual E um bolo. E até pegando o gancho do que a Emily comentou do mercado de São Paulo, mercado de Curitiba, mesmo sendo condomínio nos dois casos, os totalmente mercados são diferente. diferentes. Culturas diferentes. Culturas totalmente diferentes. Absolutamente. Acho que os problemas são Diferente, mesmo, porque as mesmas Parecidos, reclamações vão aham. acontecer, São parecidos. mas a pessoa muda totalmente, né? Até a Isso. forma de ver o Não, problema. e nós estamos falando de uma porta para outra no mesmo condomínio, é totalmente diferente. Porque- Isso aqui é uma vida, isso aqui é outra. É porque a hierarquia dentro de uma empresa ela é piramidal, né? Menor lá em cima e vai chegando na base, que é a linha de produção. Já dentro de um condomínio, ela é linear, todo mundo manda Exato. igualmente, dentro das assembleias, etc. E o condomínio se sente assim, nesse Isso. poder mesmo de mandar, né? Isso. E te enxergando como funcionário direto. Como funcionário, exatamente. Quem nunca escutou aquela frase, né? Eu pago o seu salário. É, Eu repeti isso Exato. Ou você sabe com quem você está falando. Exato, Uhum. faz parte. aí transitando dentro da administradora, eu não sabia nada quando cheguei dentro de uma administradora. Eu fui convidado A trabalhar. a trabalhar por conta de uma cisão dentro de uma empresa que estava acontecendo, uma empresa familiar, estava acontecendo uma cisão de propriedade. E eu fui convidado a dar suporte a isso, né? Fui convidado para ajudar, porque ia ficar meio com um espaço vago nisso. E eu não sabia nada. Imagine, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia nada. Já era um mercado bem fechado. O mercado era mato, né? Era mato. Como você falou, tem que arrancar Tem que mato. abrir, exato. E aí, caí de paraquedas. Ó, faz umas assembleias para mim. Eu falei, cara, que assembleia? O que é assembleia? Nem no meu condomínio vai assembleia. Aí comecei a ser autodidata, como o Maurício falou. Vai, e a coisa foi O crescendo. feeling, né? Na dedicação, no comprometimento, né? A chegar ao ponto que eu fazia assembleias de segunda a sexta todas as noites. Caramba. E no outro dia de manhã eu já estava novamente lá gerenciando a empresa. Nossa, aí é muita vontade, Era, meu amigo. e aquilo foi, sabe, crescendo até que, num determinado momento, me convidaram para mim ser síndico. Né? Porque eu interagia muito, eu gosto de interagir. Entendia muito também, né? nas assembleias, o pessoal... Muito técnico, né? E daí o pessoal ficava meio assim, eu não quero. E você, não quer ser meu síndico? Beleza, põe aí. E a coisa foi virando um negócio. E ali você viu que tinha realmente Tinha um negócio. Potencial, né? Potencial para faturar, para Potencial. empreender. Grande E aí você, potencial. dentro da administradora, você entendendo perfeitamente sobre uma convenção, sobre um regimento interno, coisa que a maioria das pessoas que estavam naquela assembleia não Nem faz entendiam, ideia. não Sim. faziam ideia. Então a pessoa vislumbrava, falava, eu não entendo, a grande maioria que está aqui não entende, mas esse cara entende. Então, E vamos se o eleger- síndico pode ser uma pessoa externa ao condomínio, por que não ele, entendeu? Acho que essa foi a visão e aquela história, tudo era mato. Quando você chega onde tudo é mato e você só coloca uma roçadeira, tá ok. E aí depois você vai vindo nas perfumarias, que agora já não é mais mato, agora a gente tem que cuidar da jardinagem, tem que pensar... Agora a exigência nível. É que, na verdade, Só que o primeiro ambiente começa comparativo assim, né? aumentou, né? É. Antes você não tinha ambiente de comparação. Eu vou pegar o exemplo das próprias administradoras, né? Então, quando começou esse trabalho de administração lá atrás, o trabalho deles se atia a emitir boleto, receber boleto e pagar conta. E para isso eles cobravam caríssimo. Caríssimo. Para você ter uma ideia, não era taxa fixa, era porcentagem de receita. Sobre a arrecadação. 10% da arrecadação. Quer dizer, as administradoras fizeram dinheiro nessa época. De 2003 para cá, vou ser mais preciso, que foi o período que eu comecei a trabalhar aí com a administração, esse esquema começou a mudar.
Então, primeiro, né, quem começava a trabalhar com muita implantação de condomínio, nós dois tivemos essa oportunidade nas empresas em que atuamos, né, já começou a perceber uma certa resistência das próprias construtoras em estabelecer taxas de administração para a administradora baseada em porcentagem. Então, agora eu quero taxa fixa. O mercado começou a mudar e os valores começaram a cair. O médio caindo e a E os exigência serviços aumentando. né? Então nós viramos, como administradoras, órgãos fiscalizadores do governo para retenção de impostos, uma coisa que não tinha. Né? Então toda uma preocupação Uma em cima complexidade, disso. na né? verdade, né? E a mesma coisa aconteceu com o síndico. Então com o síndico, quando iniciou, não se tinha parâmetros. Qual o valor? Ah, o valor é... Vê aí. Que eu achar, né? Agora você tem concorrência. Então hoje você tem como comparar. Com as administradoras também não é diferente. Então, as que estão ganhando espaço são aquelas que efetivamente trazem algo de novo. Por que a Prime está tão bem colocada no mercado? Porque vocês estão fazendo algo que está fora da curva. Vocês estão trabalhando de uma maneira diferenciada. Preocupados com instalação, preocupados com operação. Tudo isso ajuda. É que a grande questão também é quando, assim, o síndico, de modo geral, ele acaba sendo um generalista. Só que, claro, quando você já vem de uma área, por exemplo, você vai dar mais foco naquilo. E que bom quando você é bom naquilo. Sim. Então, a Prime em si, a gente atende todo tipo de pessoa jurídica, digamos assim. Só que nós somos especialistas em condomínio. Até um dos motivos do convite do Igor para eu vir para a empresa é justamente por entender o lado do síndico. Sem dúvida. Então, quando várias melhorias que a gente faz e fez dentro da empresa são justamente para conseguir atender melhor o condomínio. Quando você personaliza, fica muito melhor. Você dá um ponto à frente. É um ponto a mais, porque você vai dizer assim, essa empresa entende melhor de licitação. Não é o meu caso, mas condomínio, essa empresa entende muito mais de condomínio, assim como o síndico. Aí o síndico, se a pessoa está com uma situação no condomínio, com um problema mais jurídico, mais tal, ele vai buscar um perfil de síndico. Mas não, eu preciso de uma pessoa que tenha esse tipo de entendimento. Como vocês têm uma bagagem muito grande de longa data, isso ajuda demais. O síndico novo, se ele é advogado e está pegando uma situação num condomínio que é de um processo, ele pode até ajudar, mas ele não conhece todo o outro E não vai resto. poder se ater só aquilo. Não consegue, exatamente. Mas eu acho que isso também é uma das receitas do sucesso da Optima, né? Porque é vir com toda essa bagagem administradora de multinacional e também agregar pessoas, que é o caso do Maurício, que você fez de um mercado exigente como é São Paulo, né? São Paulo vem no nível de exigência e o cara pegou lá também quando era tudo mato, né? Então, agregou demais, né? Acho que é um dos diferenciais de vocês e uma das receitas de sucesso da Optima, né? Como eu falei no início, o Maurício é a melhor aquisição hoje dentro da eu vou falar um pouquinho, porque senão ele vai ficar rasgando seda e eu não consigo. Então, eu conheço o Luiz há 12 anos. É um bom né? Eu vinha para cá fazer instalação de condomínios pela antiga administradora. E você é que especialista em implantação também, né? Somos, vale né? ressaltar, né? Somos especialistas em implantação. Eu ainda continuo fazendo aí serviços de implantação no Brasil. Eu vejo você toda hora viajando, meu amigo. O cara tá lá em Cuiabá, o cara tá em Londrina, o cara tá... A demanda continua, né? Você vê que o mercado de condomínio não para e eu acho que vai continuar assim por muitos anos. Então é um mercado promissor para todos os que estiverem nele, né? Isso a gente enxergou lá atrás e eu continuo acreditando nisso. A ideia desse trabalho em conjunto, essa amizade, nasceu justamente de uma demanda comum, né? A paixão por condomínios. Os dois tinham a mesma paixão, o mesmo fogo, a mesma vontade. Não, né? Dois psicopatas por condomínio existem. Dois psicopatas. Sai pra almoçar com eles, a gente fala, não fala 99% de condomínio. Exemplo, é história, é tudo de condomínio. É verdade. É muito case de sucesso que tem aí nessa bagagem, hein? Eu digo que a minha família já fez estágio em condomínio. A minha também. O seu filho não tá estudando pra medicina? Sim. Mas eu acho que ele vai se tornar um síndico por natureza que vai virar médico, entendeu? Mais ou menos isso. E entenda que essa experiência é boa para todos eles, para entender o processo como um todo, porque, como foi bem colocado ali pela Emily, a gente é generalista, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. E não pense vocês que a gente domina tudo, a gente aprende algo novo todo dia. Não tem como ser especialista, né, Maurício? E a beleza de condomínio é isso, não tem rotina. Não tem. Tem rotina, mas todo dia tem uma situação nova que você aprende com ela. E eu acho que é ali que teve a dor do Luiz quando veio de indústria para a área condominial. Sair de processo. O cara de processo, ISO 9001, para chegar num negócio que você quer colocar controle, A gente mas não tem. falou isso num outro podcast, um pouquinho antes, justamente sobre essa questão de ter processos e você tem uma lista e você queira dar check naquela lista. Só que a gente tá num negócio que é um ser dinâmico. vivo. Totalmente dinâmico. Que aí Totalmente você dinâmico. tem, assim, as coisas que você tem que fazer. Eu tenho lá aquela visita, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você, de fato, tem que fazer aquilo. Só que, cara, aconteceu uma situação totalmente atípica num outro condomínio. Não sei se vocês chegaram a assistir o podcast do Paulo Pinheiro. O Paulo Pinheiro teve uma situação onde o cara mordeu ele.
Cara, você tava com a tua lista pra você ir atender um condomínio, você foi mordido. Você tem que ver se essa pessoa não te passou raiva, entendeu? Nós Toma vacina de não vamos entrar muito nos Exato. detalhes, porque senão isso ia dar muito mais do que só um podcast, mas assim, Eu já pensei em escrever um livro de situações dentro do condomínio. separar a São briga de muitas, né? mulher em assembleia. É treta. Não, e você? Não Como é que você tava na faz? sua lista processos, Não. né? Você entra no meio das duas e apanha das duas. Não, leva né? pra, programa do Ratinho, Exato. lembra do Tomar programa do Ratinho? cadeirada. O DNA. Você é o pai, toma. Tipo Tomar uma isso. cadeirada em assembleia. Meu E não Meu reagir. Deus Não, do e tem céu. que ter o sangue, Sangue frio, de não frio, né? reagir. Sim. Namastê Sangue total. frio. Total. E então, veja, essa situação toda, voltando aí para a questão de transição, né, administradora síndicos, né? Eu fiquei muito feliz quando o Luiz, em março de 2020, me liga e fala assim, pô, vou encarar o que eu faço? Vou encarar meu negócio, quero encarar. O que A você Optima, acha? então tem 3 anos. Não, na verdade eu comecei... Ele começou muito antes, Bem antes. mas Sim. sozinho, sozinho, Ah, como autônomo, Focado só para 100%. pessoa pra física, depois MEI, depois jurídica, depois a coisa foi, né? Aí ele me liga e Há fala 3 assim, anos poxa, vocês estão juntos. o que você acha? Né? Falei, cara, vai, você já faz. Você já está fazendo. Falei, a diferença é que agora, ao invés de você se dividir, você vai focar. Sim. Você vai fazer uma coisa só. Então, você vai fazer A para chance você. de ter mais sucesso, Vai embora. mais ainda. Você já sabe o serviço, né? E aí eu acabei... Pandemia, né? Acabei saindo de São Paulo, vindo buscar uma chance no mercado. Fui muito Que bem tem muito recebido. mercado também, né? Fui muito bem recebido por uma concorrente nossa que me acolheu, inclusive onde eu e a Emily trabalhamos juntos, e sou muito grato ao pessoal lá pelo período que a gente esteve juntos. O que nós nos propusemos a fazer foi feito, né? Os 6 meses que a princípio seria ali o meu período de experiência foi vencido e com sucesso, e aí a gente conversando, e o Luiz fez uma proposta, eu falei, Se cara, uniram. vamos trabalhar juntos, né? Acho Já que se era... conheciam? há Já muito se tempo? conhecia, né? Era até uma relação mais de amizade Não, até. e eu acho que isso também, a gente estava conversando no podcast com o pessoal da Informa, né? Uhum. Que, tipo, todo síndico ali, ele tem um limite também. Eu imagino que o Luiz estava muito nesse limite de Sim. não aguentar mais tocar. Saturou. Porque, beleza, você vai Sozinho, tocando não. 15 condomínios, 10, 15, 20 e tal, isso aqui. Então, como trazer pessoas também que agreguem para sua empresa continuar voando? Eu acho que a Porque também maior se você traz um dificuldade- gestor... É um desafio Sabe o isso. que acontece na nossa área e as pessoas não entendem isso? É assim, ó. Por conta desse volume de coisas que existe hoje da pessoa, a possibilidade dela ter de fazer lá um curso XPTO, né? O cara sai, bate uma foto e fala, sou síndico profissional. Aí eu fico pensando, eu falei, pô, eu nunca fiz um curso desse. Falei assim, mas eu trabalho com isso há 20 anos e eu não acho que eu estou 100% preparado. E o cara faz um curso de 3 meses e beleza, síndico profissional. E entra num nível de comparação com você. Não estou desmerecendo, hein? Claro, Quero deixar isso bem claro. Ele tem mercado para todo mundo. E outra, né, mas- tem gente que realmente pode Que ser é top. diferenciada. Mas qual é o ponto? Nós não temos a chance de errar. Então, na hora que eu trago viraram um referência. gestor, a gente coloca ele na ponta, o cara vai ter que fazer. E eu não tenho, muitas vezes, o tempo do treinar. Então, não é uma coisa Tem que a que gente vir com possa bagagem, né? formar, tem que ter bagagem. Aí você vai moldar para os padrões que a gente, enquanto empresa, entende que é bacana. Mas a atividade, o cara tem que saber. Eu não tenho tempo de explicar para ele o que é ser síndico. A gente já não tem mais esse time. É engraçado que, infelizmente, essa é uma das únicas profissões que a gente não tem como ter o estagiário e o trainee de síndico. Você até Essa tem, mas pessoa- você tem que Você ter vai uma apanhar estrutura muito, enorme, é, né? você vai apanhar muito. Mas eu digo assim, você para ser síndico, para você ser o responsável civil e criminal, você não pode ser o estagiário, digamos assim. Não dá. Forma Você alguma. precisa, nesse caso, precisa ter a bagagem, entendeu? Sim. Porque eu vejo assim, muitas vezes a pessoa ela inicia, eu vou ser síndico profissional, mas você já fez alguma coisa relacionada a condomínio, você entende um pouco sobre condomínio? Sim. Eu comecei como auxiliar administrativa dentro de um condomínio. E de lá pra cá, só que claro, já trabalhei com financiamento imobiliário, eu tenho 12 anos. E eu tenho Trabalhando só com isso. 32. Então, assim, tem bastante tempo Não, trabalhando 32 com não, condomínio. 47, né? Vamos falar a verdade. É que eu fiz botox, daí não dá pra Exato, perceber. Botox né? tá on. Tenho só 32 anos e penso assim, são 12 anos já nessa área. E aí, quando eu vou falar com alguém, ou quando a gente vai treinar hoje um comercial, quando a gente vai colocar alguém dentro da empresa, a pessoa acha que em 2 minutos ela tá pronta, tá preparada pra sair vendendo. Eu A falo, galera hoje é você muito não sabe nem o que é A geração condomínio. é A imediatista, galera é muito né? imediatista, né? É Nunca tudo leu muito um rápido. regimento, uma Nada. convenção. E essas são as coisas assim, óbvio. Você fala, vocês sabem todas as regras de todos os condomínios? a gente aprende Não. na É impossível, A gente né? sabe onde Impossível. buscar a informação quando precisa.
Essa é a diferença. A minha leitura ela é mais dinâmica do que a pessoa que vai pegar de fio a pavio ali para Na verdade, você já passou por aquilo, ou você já sabe o caminho das pedras para onde ir. Né? E a gente não é uma Wikipédia que salva tudo ali. Não dá, A eu gente não tem tenho. que saber. O HD é bom, mas ainda não tá nesse naipe. Não tá, né? Mas eu vi ali, o Luiz, até agradeço por ter falado da Prime, que é referência, mas eu me lembro que alguns anos atrás, a gente... E aí vem também essa questão do imediatista que a gente diz, né? A gente quer tudo pra hoje, a gente já quer ser reconhecido hoje, a gente quer já faturar mais hoje e tal, e não entende que tudo tem um tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás eu ia para as assembleias e a Prime era considerada a empresa pequenininha, a fundo de quintal, a que ninguém conhecia. Quando eu conheci o Era um Igor, foi patinho assim. feio, né? Era o patinho feio. Eu me Como a gente lembro se conheceu? de participar de uma assembleia do condomínio que a Emily me desclassificou. Era onde eu É engraçado, morava. olha como a vida é, né? Hoje a gente tá aqui junto nesses projetos todos. Você se vingou e pôs ela para trabalhar. Exatamente. Aí ele se vinga todo dia, porque daí ele briga todo dia. Eu vou contar até uma história engraçada disso daí. Uma das empresas que eu trabalhei foi responsável pela implantação operacional do complexo de Sauípe, em Salvador. Negócio gigantesco. Né? Toda a operação lá foi feita pela empresa. E o dono da empresa sofreu muito, mas muito na mão de um cara que era um gestor da Odebrecht, Aham. né? E, cara, ele levou aquilo pro fígado. Sim, foi anos ali, 3, com 4 ranço. anos ficou. Pois ele contratou o cara depois para trabalhar Depois só pra... e batia nele todo dia. Todo dia. Não tinha uma vez que ele não tinha uma reclamação para fazer É do mais ou cara. menos assim. Não, Isso né, sim não. que é ser vingativo, Na Prime né? não rola Brincadeira. Assim, pelo E aí ele contrário. falava que ele não era rancoroso, que ele tinha memória boa. Não, o pior de tudo é que o Igor nem lembrava dessa situação. Eu que lembrei Tá ele vendo? outro dia. Você devia ter ficado quieto. hein? Mas é bacana, e isso é legal porque às vezes a gente não se reconhece, né? Claro, Não. tem toda uma questão de humildade, a gente procura ser muito humilde, respeitar todos os concorrentes, mas às vezes a gente não tem noção realmente da força que a gente tem no mercado. Isso é muito bacana, porque eu vejo hoje a história de vocês com uma força gigantesca, assim. E leva um tempo pra chegar lá. Vocês estão entre os grandes players do mercado de Curitiba, entre os principais, e são um exemplo para muita gente. Então, tenham certeza que esse Prime Cash aqui, muita gente vai estar vendo e pegando todas essas dicas para tentar ser uma ótima síndicos aí no futuro, tal. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Sucesso tem receita? Quer falar? Eu gostaria de falar. Pode falar. Na verdade, não tem receita, Igor. Você vê hoje explodindo o mercado, o nome, né? Coach, daí de repente vem mentoria e vem não sei o quê, não sei o quê. Não tem receita por conta do ser humano. Eu acredito nisso. Pode ser que eu esteja falando a maior besteira. Você colocar isso dentro do condomínio, por exemplo, você lidar com a coisa física do condomínio, quebrou um portão, você precisa fazer uma manutenção, lavagem e pintura da fachada, sei lá, tudo que envolve manutenção e recuperação da coisa. Você faz tranquilamente. O problema é que no meio desse caminho, entre você startar teu trabalho, Material. entre você organizar ele até aprovar o teu trabalho, existem pessoas. E cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Então não é como um bolo, né? Que eu vou Não seguir é aqui uma como um bolo. receitinha, vai dar certo. Mas Inclusive, que a minha mãe faz muito bem, quero só ressaltar mais uma vez. então, assim, a receita de sucesso de empresa é aquilo que eu falei no início, resiliência. Porque se você for olhar para o problema, para a cobrança e a insatisfação do mercado e a concorrência também, você diz, não, isso não é para mim, eu desisto, estou saindo fora. Não, e eu vejo muito isso. Eu vejo muito síndico que era morador que tocava um condomínio muito bem e aí quis Viu virar o o negócio. profissional. Quando pegou o segundo, desistiu dos dois. Eu já vi muito isso, porque o cara se amedronta, ele é uma pressão A gente desgraçada. conversa né, cara? internamente ali na Optima e fala o seguinte, né? Duas coisas que ficam muito marcadas, parece um pouco até... não é que a gente joga a toalha, mas assim... Nessa área de condomínios, tá aí a Emily para falar alguma coisa diferente, né? Não ter reclamação é elogio. Porque dificilmente a pessoa chega para você e fala, pô, meu, parabéns aí Vai te por dar um tal elogio, coisa que você né? fez. Lembra Mas da frase? Bem-vindo a mais um dia de ingratidão. Exatamente, bem-vindo a mais um dia de ingratidão. E essa demanda é constante e da pandemia para cá piorou. E a gente sente as pessoas viscerais, assim. O cara nunca te viu, te odeia, Sim. né? E te trata como inimigo e tal. A gente tava falando sobre isso, né? Aí tava falando de matar um leão por dia, né? A gente tava saindo para matar o safari inteiro todo dia, né? A outra coisa que eu acho importante é que eles enxergaram na pessoa do síndico a questão da impessoalidade, o síndico profissional, né?
Só que eles não querem que a gente haja por nossa conta, eles querem ter alguém para gerir. Testa de ferro. Então, eu quero você porque você resolve os pepinos lá com o morador, mas você vai fazer o que eu quero. E o processo não é esse. E eu quero salão gourmet. É. E o processo É não assim, é né? esse. Naquela hora, naquele Naquela dia. hora, E naquele extremamente organizado, né? Essas situações... Tá no seu direito, e a gente trabalha para isso. Não, né? tudo bem, mas é o que eu falo. O sucesso ou insucesso de um trabalho depende muito dos coeficientes que estão inseridos nele. Então, isso é a questão do público, é a questão do corpo diretivo que foi eleito. Mas acho que hoje em dia também muito também, para o síndico profissional, no caso, é ter bons parceiros que ele possa confiar, por exemplo, uma boa administradora, uma boa terceirizada, muito também da comunicação do síndico com o morador. Para isso, gostaria de ressaltar aqui a eletromídia, porque vejo que facilita muito Uma boa ferramenta de comunicação. uma boa né? ferramenta de comunicação para o síndico poder mandar recados de forma rápida, eficiente. Sim. E também conhecimento para o morador, né? Porque hoje na plataforma da Eletromídia, por exemplo, você consegue já tem campanhas prontas, por exemplo, de área de fumante, de jardinagem, de grama, de pet e tal, não sei o quê. piscina. Então, eu acho que sucesso também nessa área de síndico profissional, além de não ter uma receita, mas uma das coisas que eu diria, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, porque né, eu não tenho nem de perto esse conhecimento que vocês têm, mas é contar com boas empresas Isso é para que, imprescindível. né? E assim, a modernização também, né? Daquilo que a gente tava falando. De quando era mato, tudo bem a gente colocar o papelzinho lá no elevador, né? Não que hoje não funcione, edital, ele realmente tenha toda a importância. Mas a comunicação mais rápida com o morador, ela é muito importante. Porque muitas vezes a gente tá numa situação que é totalmente dinâmica, que não dá tempo de alguém imprimir, às vezes o condomínio não tem aquela infraestrutura. Faltou luz, eu vou falar que faltou a luz, como é que eu vou imprimir? Se não Sim. tem impressora para imprimir naquele momento, entendeu? Não, e vou dizer assim, né? A complexidade dos assuntos que envolve, a gente fala que hoje as construtoras não entregam mais uma unidade imobiliária, é um conceito. Exatamente. Eles entregam um conceito. Mas E a nós cabe a responsabilidade de fazer com que aquele conceito vendido seja plenamente entregue e funcional em todo E momento. se atualizar, né? Porque E eu vejo vocês pegando condomínios para gerir, né, de extrema complexidade. Sim, Condomínios grandes, condomínios clubes mais sofisticados, que tem um nível de exigência realmente que a temperatura da piscina precisa estar correta naquele momento, no dia tal, que o salão tem. Então, como é que é lidar com isso? Bem complicado. Mas a gente já. Agora, essa receita de bolo a gente A gente tem. já desenvolveu. Essa a gente tem. Entendi. Um processo para implantação de condomínio. Que legal. Isso a gente tem. Haja visto que as grandes construtoras, de renome no mercado, assim, um conceito excelente, nos buscam para essa implantação. Eu vejo Por quê? vocês crescendo Então, olha, e naturalmente, o padrão dos nossos condomínios foram sendo filtrados por isso. Entendeu? O cara olha lá, nossa, mas você se implanta para tal empresa, se implanta para tal construtora, para tal incorporadora. Nossa, que legal, bacana, top. E isso vai filtrando. Não que a gente despreze outro tipo de condomínio. Não, a gente tem condomínio de quase 40 anos na nossa, Mas esse tem na a nossa receita de carteira. bolo, né? Essa tem a receita de bolo. Você tem um processo onde você recebe o condomínio zero, sem nada, carente ainda da identidade jurídica, através do CNPJ. Você tem que ter uma boa administradora que acelere esse processo. Os Né? parceiros que às vezes eles colocam ali no 0800, né? Isso, então, a própria tratativa com a construtora, porque você tem que cobrar dela, sabendo fazer isso, porque Filtrando demandas, você depende né? dela, a né? expectativa do morador é que tudo esteja perfeito. E a construtora, ela constrói, por mais que exista... Uma vez eu estava dentro de uma reunião, de uma entrega no condomínio, e tinha o seu Sidney, que é proprietário de uma construtora, ele falou uma coisa assim que me deixou assim impressionado com a fala dele. Simples, a visão simples, mas a visão que cabia naquele momento como uma luva. Ele falou assim, o rapaz reclamou, porque eu gostaria que fosse melhor aqui, melhor aqui. Ele falou assim, por mais que seja concebido da melhor forma o projeto arquitetônico, por mais que o engenheiro, mestre de obra, etc., tenha maior competência para executar aquele projeto, essa execução de uma construção civil é feita
artesanalmente por um pedreiro lá na ponta. Sim. Então é feito artesanal. Por pessoa. Logicamente que algum detalhezinho, Vai alguma surgir. coisa, Controle. acaba ficando. Agora, o que você vê no diferencial dessas empresas? Aquelas que, de uma forma muito profissional, Dão assistência de verdade, respondem na né? assistência técnica. Uhum. Isso assim, e para nós, enquanto síndicos, isso é maravilhoso ver a rapidez e a eficiência dessas empresas. E a gente é um conciliador, né? Isso. Porque se tem o problema, A você gente tem que está no conciliar. meio. Não é bater, A você tem gente que está no resolver, meio. né? Fazendo Muitas essa, vezes o filtro. fazendo Fermentação, essa, né? essa conciliação, fazendo também, sendo também um interlocutor muitas vezes, seja através de uma plataforma, seja diretamente, né? É a vontade do condômino e É também isso. da construtora. Que elas são em conjuntos, porque se você for ver numa implantação, você tem as problemáticas, porque realmente são feitas por pessoas, então não é perfeito aquilo que foi entregue. E ali você vai ter situações que você tem que tratar com a construtora, mas você tem que ser um conciliador. Sim. Porque se você for para bater, você não vai resolver. Não. E vice-versa. A construtora também tem que entender o lado dos moradores e o lado do síndico. E aí esse começo ali é todo de uma conciliação. E você tem que ter todo um jogo de cintura. Ou seja, o síndico não pode ser só... Vou contratar o síndico porque ele é engenheiro, ele entende o que aconteceu e ele vai bater na construtora. Ele tem relacionamento? Ele consegue tratar com uma Se construtora? não tiver acesso de nada, adianta o Não é conhecimento que assim. ele tem. Não adianta. Não é assim. E um outro detalhe muito importante é assim, né? Fazer com que as pessoas entendam de fato a diferença entre o que é demanda individual e o que é demanda coletiva. Então eles querem muito individualizar e muitas vezes as pessoas buscam, por exemplo, participem num corpo diretivo, como conselheiro, como subsíndico, para resolver problema pessoal. Tô com um problema na cobertura que tá Aí chovendo. ele entra para fazer força, sabe? Tipo, o meu Exato. problema é geral, é E de não, é um todos. problema E não específico. é. E isso é difícil das pessoas entenderem, que a gente tem que ficar isento nesse processo, né? Porque a nossa obrigação é cuidar do comum, né? Até eventualmente facilitar, de repente, um acesso do morador à construtora, mas isso vem muito do reflexo da relação dele com a construtora durante o período de obra. E às vezes não tem absolutamente nada a ver com a construção em si, é algo pessoal. Então é realmente um desafio diário exercer essa profissão de uma forma isenta, tentando se preservar. Eu digo que hoje, muito mais do que o conhecimento da área, a pessoa precisa ter fígado. E o corpo diretivo ali, que normalmente é eleito na Assembleia, é só porque não tinha ninguém. Porque E aí a pessoa aquele vai que lá... espirrou mais alto, levantou a mão. Não tá vai eleito. assim por Polêmico. conhecimento técnico, entendeu? Então a pessoa assim, não, a construtora me entregou ali aquela cobertura e eu quero fazer um complemento, um puxadinho ali. E aí a pessoa vem para conseguir força para conseguir fazer aquele puxadinho dela. Aí o síndico tem que vir, tem que padronizar, tem que mostrar para ele que não vai ser daquele jeito e tem que ser um padrão para todos. E nós somos os prepostos do não, né? A gente tem que falar não para tudo. Fala não, E é engraçado um monte de que quando vezes. você... Às vezes você tem um apoiador e você multou aquele cara, você acabou de comprar uma briga. né? Seu maior inimigo, né? Ou seja, tem que ter um jogo de cintura gigantesco, né? E também, eu acho que dizendo para quem está pensando em entrar nessa área de síndico profissional, e aí acho que vocês são até muito mais preparados para responder isso, que eu já fui visitar o escritório de vocês, inclusive uma bela estrutura, muito bacana. Muito obrigado. Obrigado. Nossos parabéns. vizinhos, né? Exato, Nossos exato. Achei vizinhos. muito bacana que vocês A se gente quase fez uma passarela. Não Vocês se Se unir. preocuparam em criar uma estrutura e tal. E eu já vi lá o Luiz preocupado com a apresentação comercial. Então as pessoas também esquecem que ser síndico profissional não é só o cara ter paciência para lidar lá com os problemas do dia a dia do morador. Não, ele é uma empresa, ele é um empreendedor. Ele tem que se preocupar com o marketing da empresa dele. Sim, Que eu já vi você falando para mim, cara, eu tô preocupado com a minha apresentação comercial, quero melhorar ela. Você se preocupou em criar uma estrutura para receber o teu cliente. Isso que vem muita indicação, quase que não precisa vender o produto, mas ainda assim quando... Mas a gente vê essa preocupação. Né? Nós, falando Optima, nós fomos muito abençoados dos parceiros que nós temos. Por quê? Porque você falou aí do problema aí, de problemas e dessa conciliação, difícil tarefa, né? Que o síndico tem entre uma entrega num condomínio novo e a expectativa que o morador e Criou, aquele né? que também tem. Nós somos muito abençoados na questão dessas empresas, essas construtoras, incorporadoras, Procurarem vocês. que nos né? procuraram, porque assim nós praticamente não temos problemas. Comparando, né, o que a gente já viu no mercado, a gente não tem problema. Tem que agradecer, né? Tem que agradecer. Só que agradecer. Todos os dias. E a vida da gente é feita de oportunidades, né? Sim. São oportunidades. A oportunidade minha que eu tive de sair das montadoras, depois a oportunidade de ter sido chamado para uma administradora, aprender
toda essa condição Esse mundo condomínio. da gestão condominial, né? Trabalhar como síndico também e vinha aprendendo, né? E aí a oportunidade que teve no mercado de fazer a Optima nascer e estar andando, né? Crescendo nesse ritmo que eu digo assim, que não é um ritmo acelerado, mas é um ritmo consistente, exatamente, linear. Crescendo estruturado. Isso, isso é a satisfação. E aí você tem você tem que ter a sabedoria, o time, para aproveitar a oportunidade. Né? Eu digo isso para os fornecedores nossos. A gente foi filtrando nesses longos anos uma leva, uma legião de fornecedores que hoje eu não tenho preocupação com relação à quebra de portão, extravasamento de água por conta de um cano que estourou. Demanda elétrica, o que Toda a já gente uma tem galera por trás. cadastrada. Isso, fazer. homologado. Gente que. Pessoas ponta firme. né? Que você diz assim: olha, tô precisando que você vá no condomínio assim, acontecer tal coisa. Cara, Natal 1 hora e da Ano manhã, Novo, 2 né? horas da manhã, Aham. Natal, Ano Novo, O cara vai feriado, tá lá, né? feriadão. Ó, daqui 40 minutos eu chego lá. Pode avisar o portaria. Ele mesmo viveu um caso de um condomínio no dia 1º de janeiro com portão, arrombamento de portão de garagem, que o cara foi atender no dia 1º. Que legal. E eu acho que a gente tava lá também, né? Foi onde a gente se conheceu? Esse foi outro. Ah, foi outro? Mas é que a gente está acostumado a se conhecer próximo de. a Maurício. se falar perto do ano. Perto do Do ano início do novo, ano. pode ter certeza que Eu vai dar uma conheci, treta, e a gente vai se eu conheci encontrar. ele num BO de invasão de condomínio. Sério? Vou fazer Legal. uma referência aqui para um amigo meu, Márcio Coradassi, para ele não esquecer que a gente está chegando nessa data. No ano passado, no dia 31 de dezembro, às 11h30 da noite, ele me ligou e falou: Emily, só você me atendeu, ninguém mais me atendeu. Ele falou: um condomínio foi invadido, não era um condomínio nosso, a Prime não atendia esse condomínio. Ele precisava falou: de um mas eu segurança. precisava de um segurança, foi invadido e tal. Falei: cara, independente disso, a gente vai te ajudar. Falei: eu vou ligar para quem eu consigo. E também agradecer o Luizinho, lá da empresa, que estava no WhatsApp na hora, como é que é. conseguiu atender e É conseguiu mandar uma pessoa. E é isso, gente, a questão dos parceiros, das oportunidades, pegando esse gancho da questão da oportunidade e gratidão, é uma oportunidade para a gente grande trabalhar com vocês e desenvolver o nosso trabalho com vocês. Eu, como síndica, já falei em todos os podcasts e vou repetir dos síndicos que vieram aqui. Eu sou uma admiradora muito grande, uma fã mesmo. Depois que eu tive filho, eu digo assim, é mais difícil você comparecer a assembleias e estar em todas as reuniões de condomínio durante a noite, principalmente. Sim. É muito mais difícil. Então, eu admiro muito vocês, trabalho assim, o do trabalho síndico, de vocês. Agradeço a oportunidade de a gente conseguir trabalhar com vocês. Eu vejo ali quantas vezes, né, a grande maioria, negociação ali do Igor, mas assim, que a gente tá tratando ali do contrato, a Ana tá ali no comercial, eu falo, cara, fala com o pessoal é bacana e tal. Sempre assim, não, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar ali. Eu acho muito bacana a humildade Agradecer a e a oportunidade, receptividade de vocês, porque nos ouvem e também nos puxam a orelha. Quando a é gente- necessário, que faz a gente crescer, desenvolver. É oportunidade e realmente gratidão. Gratidão por vocês estarem participando, terem aceito esse convite, estarem aqui motivando outros síndicos, que isso é muito importante. Que legal. Não só E síndico muita gente se profissional, inspira em vocês, né? o síndico morador que está lá na ponta, que também vocês conheceram lá nas administradoras e está lá ouvindo vocês e dizendo, cara, eu quero chegar lá e não necessariamente para trabalhar como síndico profissional, mas para eu ser um síndico morador, um bom Com síndico. excelência. E me Tudo sentir que mais eu for seguro fazer, no que eu tô fazendo. Isso é vou importante. Bom, aproveito para agradecer também, porque o nosso tempo acabou, né? Tá Que acabando pena. esse Muito tempinho. bacana, Que viu? pena. a Mas Boa, foi um né? tempo vocês. valioso. Gostoso, uma coisa Muito Olha, bom. espero que Muito tenham bom. gostado realmente, que a gente faz com muito carinho, viu? muito. Que Gostamos legal. sim. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado Obrigada. pelo Parabéns convite pelo também. patrocínio que vocês receberam. Obrigada. Eletrobit, empresa É, incrível, e- tá? e isso quer dizer que vocês estão no caminho No certo. caminho certo. Isso é verdade. Porque receber um apoio desse, de peso desse, Vamos fazer vocês um já brinde, são uma Eletromídia? empresa. Vamos fazer um brinde. Sim, um brinde é Sucesso, Eletromídia, sucesso para Sucesso. todos nós aí. Prime, Todos nós. Optima e tal. E, pessoal, quem quiser saber mais da Optima, entre em contato com o Luiz Fernando, com o Maurício Lopes, aí querem levar a Optima para o seu condomínio, tem aqui esses caras de referência que vão estar prontos para atender com o maior carinho, maior amor, e maior Implantações dedicação. e tudo mais, né? Maurício está fazendo um trabalho incrível também nas redes sociais, parabéns ali. Muito obrigado. Então, acho assim que vocês Com muito aí amor ali. vão crescer muito Show. ainda e espero que a Prime continue crescendo com vocês. Com vocês também. Essa é a Estaremos ideia. juntos. Tamo Essa é a ideia. Uma sinergia para que todo mundo floresça, cresça e viva uma vida feliz, atendendo o nosso cliente Que é com o mais excelência. importante. Perfeito. É o que mais nos... Show, tamo junto, viu? Obrigado. obrigada, tá? Um abraço, viu? muito E valeu, obrigado. galera. Tamo junto. Obrigada. Tudo bom pra vocês. Pra vocês também. Show, Obrigada. galera. Obrigado. Valeu, viu? gente. Parabéns, hein, cara. O Igor já tá virando o William Bonner já.